Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas, e hoje o tema é volumetria de complexação, trata-se de continuação da nossa aula anterior. E nesta aula nós vamos falar sobre o uso de reagentes auxiliares, pode ser, por exemplo, complexantes auxiliares. Qual que é a função? Eles são adicionados ao titulado, a nossa amostra, a fim de permitir a titulação de um certo analito na presença de espécies potencialmente interferentes. Por exemplo, algumas espécies químicas elas podem apresentar precipitação durante a titulação. Nós temos aqui zinco, cádmio e chumbo, e as titulações com EDTA são feitas, na maioria das vezes, em meio alcalino. Então, esses elementos, na presença de hidroxila, formam hidróxidos insolúveis. E isso dificulta a titulação. Para evitar a precipitação, na hora de fazer a titulação, ajustando o pH, utiliza-se um reagente complexante. Então, nós podemos ver aqui, o zinco, ele complexa com EDTA. E tem uma constante do equilíbrio de formação desse complexo. Mas o zinco também reage com hidroxila, formando o hidróxido de zinco que é insolúvel. Essa reação não é desejável, porque dificulta a titulação. Então, para melhorar essa situação, corrigir esse problema, ou amenizar pelo menos, nós usamos um outro complexante aqui, que no caso é a amônia. E a amônia forma um complexo de zinco que é totalmente solúvel. Nós vamos calcular a solubilidade desse complexo de zinco. E nós temos também, não podemos esquecer, o equilíbrio de ionização do próprio EDTA. Então, uma titulação de zinco com EDTA no meio amoniacal tamponado, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 equilíbrios diferentes. Continuando. Aqui estão as constantes, que são de interesse, mas nós vamos utilizar mais na hora dos cálculos, os valores. Bem, só para elucidar, quando nós temos então o equilíbrio de precipitação do zinco, na verdade aqui é de solubilização, do zinco, produto de solubilidade, nós temos como calcular, um dado pH, numa dada quantidade de hidroxila, qual que é a solubilidade dessa base, hidróxido de zinco. Então, nós partimos aqui da constante do produto de solubilidade e substituindo aqui as concentrações de hidroxila, nós vamos chegar no valor de solubilidade. Isso aqui já foi assunto das aulas de quali, mas basta isolar aqui. A solubilidade vai ser igual à quantidade de zinco, então S e S quadrado, ou de hidroxila também. Então, nós vamos ter que a solubilidade de zinco em pH 9, apenas considerando íon zinco em meio aquoso alcalino, é de 2 vezes 10 a menos 4. É bem pouco solúvel. Para efeito de comparação, nós vamos ter aqui que quando se coloca um complexante, no caso a amônia, a solubilidade altera. Então, tudo que vai ser solubilizado na presença de amônia, do hidróxido de zinco, vai se transformar em complexo tetraaminzinco. Então, essa reação aqui é somatória de duas reações. A primeira de solubilidade do hidróxido de zinco e a segunda da complexação do zinco com a amônia, tendo as constantes Kps e o K de formação. Somando as duas, a gente volta na anterior. Se eu montar aqui a constante para essa reação global, eu vou ter que o valor dessa constante vai ser Kf vezes Kps. Quando se soma duas reações, se multiplica as constantes. E agora eu isolando aqui o meu complexo, no caso o tetraminzinco, que vai ser igual à solubilidade, eu vou rearranjar o sistema e ficará nesse formato. Considerando, como no slide anterior, pH 9, pH 5, concentração de hidroxila 10 a menos 5, e para uma concentração de amônia 0,1, eu calculo um valor de solubilidade de 6,4 vezes 10 oitava, que é muito maior do que a solubilidade que eu tinha na ausência de amônia.
Um outro fato que temos que considerar, muito importante, é que quando se usa a amônia como reagente auxiliar, como exemplo a gente está usando na titulação de zinco com EDTA, a formação do complexo tetra-amina-zinco não ocorre de maneira direta, ocorre em etapas, formando intermediários como complexo com apenas uma amônia, 2, 3, até chegar com 4 zinco com 4 amônias. E para a nossa reação principal numa titulação de EDTA, nós temos a reação do zinco iônico, né, com o EDTA. E quando se tem zinco dentro de um recipiente aquoso, não tem só zinco iônico, nós temos todas essas espécies, desde que se coloque zinco e amônia, todas essas espécies estão presentes numa solução aquosa. E para efeito de cálculos, então a gente tem que também fazer uso de constantes de proporcionalidade, que partindo então do balanço de matéria, dentro da nossa solução, a concentração total de zinco vai ser a somatória de todas essas espécies. Zinco iônico, zinco com uma amônia, com 2, com 3 e com 4 amônias. Continuando então o nosso raciocínio, para um exemplo genérico aqui, outra vez a gente pode deduzir qual que é a fração do metal livre, que é chamado de beta zero. Poderemos fazer uma analogia com o nosso alfa 4, né, que seriam as constantes de proporcionalidades para soluções de ácidos fracos e polipróticos. No caso aqui, a gente vai calcular uma constante de proporcionalidade para as formas dos complexos. Partindo do balanço de matéria, a concentração total do metal seria a somatória de todas as espécies complexadas e a espécie iônica. Se isolarmos aqui, substituindo as constantes de formação, nós vamos chegar, que não é o objetivo da nossa aula, ficar discutindo todas as passagens, mas o beta zero, que é de nosso interesse, que representa a fração do metal na forma livre sobre a concentração total do metal, é dada por essa expressão, 1 dividido por 1, LKF e assim por diante. Ok? E se a gente fizer esse cálculo mais precisamente para o zinco, nós vamos ter essa expressão aqui, beta zero. Considerando então todos esses fatos envolvidos na nossa reação, agora, tal como fizemos na aula para a titulação do cálcio com EDTA, nós vamos partir aqui da reação principal, que é do zinco com EDTA, formando o complexo de zinco. Lembrando que o EDTA aqui é o íon Y-4, ou seja, o EDTA totalmente sem protonação, totalmente ionizado. E a constante de formação, complexo que está no produto sobre a multiplicatória do que tem nos reagentes, essa é uma constante de formação. E nós já vimos também na aula anterior que é mais interessante trabalhar com a constante de formação condicional. Agora, nós vamos ter duas substituições nessa constante de formação para chegar na constante de formação condicional, que é a substituição do Y-4, considerando o alfa 4, que nós já vimos na aula anterior. Então, o Y-4 vai ser alfa 4 vezes a concentração total de EDTA. E agora, a novidade é que para calcular o zinco, considerando que o zinco está em meio amoniacal, nós temos que a fração de zinco livre é igual ao beta zero vezes a concentração total. Substituindo esses valores aqui, nós chegamos nessa expressão e depois fazendo o rearranjo, considerando que beta 0 e alfa 4 são constantes, podem passar multiplicando KF, nós vamos ter uma outra constante que agora a gente denomina KF duas linhas. Essas duas linhas é simplesmente para elucidar ou dizer que foram feitas duas alterações na constante original. Ok? Então, KF duas linhas, que é uma constante condicional, ou seja, a constante de formação em um dado pH e também numa dada concentração de reagente auxiliar. Nada melhor do que nós usarmos um exemplo. Então, esse exemplo foi retirado aí do livro do Skook, né? E consta de uma titulação de 50 ml de zinco
na concentração de 0,05 mol por litro, com o EDTA na concentração de 0,01 mol por litro. O pH ajustado para 9 e meio amoniacal, com concentração de amônia igual a 0,1 mol por litro. Aos dados, né, do exercício, nós temos que o alfa M, que seria o beta 0, que a gente viu na transparência no slide anterior, essa nomenclatura varia em cada literatura, é importante a gente saber do que se trata. Então, o alfa M aqui consiste da concentração do íon metálico sobre a concentração total, sendo o íon metálico zinco e a concentração total do zinco aqui. Então, o alfa M para esse pH e, mais importante, para essa concentração de amônia, vai ser 1,17 vezes 10 a menos 5. O alfa 4 está relacionado com o EDTA. E o alfa 4 para o pH 9, agora sim, pH, é de 5,1 vezes 10 a menos 2. De maneira que nós podemos obter o nosso K, duas linhas, né, que é a constante de formação condicional, multiplicando alfa 4, o alfa M e a constante de formação, chegando ao valor de 1,9 vezes 10 a décima. Então, os nossos dados para a nossa titulação serão concentração de EDTA 0,1, concentração de zinco 0,05, volume de zinco 50, pH 9 e K duas linhas 1,9 vezes 10 a décima. Na continuidade, nós sempre calculamos primeiro o volume de equivalência e para calcular o volume de equivalência nós vamos ter que pegar a estequiometria da reação, que como a gente já estudou é sempre 1 para 1 quando se fala na reação de EDTA com os metais. E sendo em solução aquosa, o número de mols pode ser expresso por CV. Então, CV do EDTA é igual a CV do zinco. Nós queremos saber o volume de equivalência, o titulante aqui em cima é o EDTA. Basta isolar aqui nosso volume de EDTA, na nossa expressão ali, e a gente vai chegar, então, no volume de equivalência, sendo concentração de zinco, volume de zinco, dividido pela concentração de EDTA, deu 25 ml. Agora que nós definimos, né, o volume de equivalência, poderemos escrever até aqui embaixo, esboçar 25. Nós temos a região anterior ao volume de equivalência, vai ser menor do que 25, para volumes de EDTA menor do que 25, e posterior ao volume de equivalência maior do que 25. Então, podemos pegar agora um volume de 20 ml, que está antes do volume de equivalência, e como que vamos calcular aqui o valor do PM, no caso, é o P5. Né? Então, essa é a região onde nós temos excesso de zinco. E o excesso de zinco é dado pela quantidade de zinco que nós tínhamos no início, menos o que reagiu com EDTA. Então, o número de mols é C vezes V do zinco, menos C vezes V do EDTA. Substituindo os valores aqui, a concentração de zinco vai ser 7,14 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa concentração de zinco que nós usamos, 0,05, é a concentração de zinco total dentro do nosso Erlenmeyer. Nós estamos fazendo um balanço da concentração total. Mas, para fazer efeito de cálculo aqui da nossa curva de titulação, o P, a função P, não é para a concentração total de zinco, e sim para a concentração do íon zinco. Então, por isso, nós precisamos pegar a concentração total de zinco e multiplicar pelo beta 0. Né? Por quê? Porque aqui dentro nós temos zinco na forma de zinco complexado com amônia nas diversas proporções, de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, até 4 para 1. São os complexos de zinco com amônia. Quando se multiplica por beta 0, você vai achar só o zinco livre. Então, nós temos que fazer esse cálculo chegando ao valor de 8,35 vezes 10 a menos 9. Veja que a concentração é de 10 a menos 4 no total, e a fração de zinco é da ordem de 10 a menos 9, 8,35. Sendo essa a concentração de zinco livre, face o menos log de 8,35 vezes 10 menos 9, chegando ao PZN de 8,08. Esse raciocínio ele é usado para qualquer volume anterior ao volume de equivalência, menor do que 25, portanto. No volume de 25 ml, nós estamos no ponto de equivalência.
Então, nós vamos usar a equação do equilíbrio, né? O KF duas linhas. Nós temos, se é KF duas linhas, embaixo as concentrações totais de zinco e de EDTA. Um fato muito importante, né, é que no volume de equivalência, a concentração de zinco é igual à concentração de EDTA. Então, a quantidade que eu coloquei de EDTA aqui é igual à quantidade de zinco que eu coloquei aqui, em termos de mols. E como estão todos no mesmo recipiente, o volume é o mesmo, mols por volume vai dar a mesma concentração de zinco e de EDTA. Então, o que nós precisamos saber? Precisamos saber a concentração de zinco. Nós temos o KF tabelado, então, para saber a concentração de zinco, isolando aqui, nós precisamos calcular a concentração do complexo. A concentração de zinco foi substituída aqui, só para lembrar que eu esqueci de falar, né? Concentração de zinco igual a de DTA, então nós podemos colocar no denominador concentração de zinco ao quadrado. Isolando a concentração de zinco e extraindo a raiz quadrada, nós chegamos nessa expressão. Então, para calcular a concentração de zinco, preciso calcular a concentração do complexo. Todo o complexo que estava aqui dentro, todo o zinco que estava aqui dentro, formou o complexo. Ou todo o EDTA que eu coloquei também formou o complexo. Eu posso usar qualquer um desses dois raciocínios. Vamos trabalhar com a concentração de zinco que estava aqui dentro. Então, a concentração de zinco era 0,05 e o volume de zinco que eu tinha no início era de 50. Esse é o número de mols de zinco que está ali dentro. Eu não tenho outra fonte de zinco aqui dentro, né? E todo o zinco foi complexado, dividido pelo volume total, que é o volume de zinco mais o volume de EDTA, né? De zinco vai ser 50, que é o de amostra, e de EDTA é 25, que é o volume de equivalência. Nós chegamos a esse valor, de 3,33 vezes 10 a menos 3. Substituindo na equação, dividindo pelo KF', nós temos então 4,9 vezes 10 a menos 7. Essa é a concentração. Nós estamos usando o KF duas linhas, é a concentração de zinco total. Para saber o zinco na forma iônica, multiplica-se pelo beta zero e chega-se ao valor de 4,90 vezes 10 a menos 12, cujo P, função P que é menos log, igual a 11,31. Esse é, portanto, o valor de PZ no volume de equivalência. Agora nós passamos para posterior ao volume de equivalência. Então, é a região onde nós teremos excesso de EDTA. Bem, então usamos novamente a constante de formação, queremos saber a concentração de zinco, isola-se aqui a concentração de zinco, agora não é mais o volume de equivalência, então mantém CZ EDTA, né? O CZ vai para cá, o KF desce, né? Faz-se o rearranjo da equação, chegando nessa expressão para calcular a concentração de zinco. Já temos o KF, falta calcular a concentração do complexo de zinco e a concentração de EDTA nessa situação pós-volume de equivalência. O complexo de zinco, nós podemos outra vez ter um raciocínio em cima da concentração, da quantidade de zinco que está dentro do Erlenmeyer, né? Então, nós tínhamos no início 50 ml de zinco, em volume 50 ml, da concentração de 0,05, certo? Então, todo o zinco foi complexado. Não tem mais zinco livre. Na verdade, tem o zinco livre, que vai ser resultado da volta do equilíbrio. Nós temos a reação em equilíbrio, então aquele que está em equilíbrio com o zinco complexado. Portanto, o zinco complexado vai ser todo o zinco que estava dentro do Erlenmeyer, 0,05 vezes 50 dividido pelo volume total. É esse valor aqui que nós vamos colocar no lugar do zinco complexado. E o EDTA? O EDTA nós vamos fazer o balanço, tudo que colocou de EDTA menos o que reagiu. Então, o volume é de 30 ml, 30 ml vezes a concentração de EDTA, né, 0,01 vezes 30, menos a quantidade de zinco, que é 50 vezes 0,05, 0,05 vezes 50. Então, nós temos aqui o valor do EDTA e o valor do zinco. Substituindo aqui na nossa equação, chega-se ao valor de 2,63 vezes 10 a menos 10. Mais uma vez, temos que lembrar que trata-se do zinco total, portanto, tem que se multiplicar por beta zero. Multiplicando por beta zero, nós calculamos o zinco iônico, que é 3,7 vezes 10 a menos 5,
menos log 14,51 e finalizamos esse cálculo, que serve, esse raciocínio serve para qualquer volume maior do que o volume de equivalência, sendo o volume de equivalência igual a 25. Portanto, dessa maneira a gente consegue esboçar toda a nossa curva de titulação. Bem, outras informações aqui. Então, frequentemente, os agentes complexantes auxiliares devem ser usados nas titulações com EDTA para prevenir precipitação do analito, como o óxido hidratado ou o hidróxido, né? Esses reagentes levam os pontos finais a se tornarem menos nítidos. Por quê? Assim como a gente viu nas aulas anteriores, quanto às concentrações, influência da concentração do próprio EDTA, ou do pH, que mudaria as concentrações de EDTA livre do Y-4, nós temos aqui, se a concentração de amônia for da ordem de 0,1, que é o que a gente usou, nós vamos ter o metal complexado com a amônia. Então, vai ter mais amônia para complexar o metal, portanto, menos metal no início. A curva fica menos pronunciada aqui, digamos assim, um salto no ponto de equivalência menor do que quando se usa uma concentração muito baixa de amônia. Porém, a decisão de qual a concentração do complexante auxiliar, ela é empírica, uma vez que muitas vezes, se você usar uma concentração muito baixa, ela pode não ser suficiente para evitar a precipitação do analito. Contudo, se pudermos usar concentrações baixas do complexante auxiliar, ela vai apresentar menor dificuldade na hora de visualizar o ponto final da nossa titulação, com o uso de indicadores. Aqui nós temos um gráfico que mostra quais são os menores pHs, os valores mínimos de pH, para titular diferentes íons metálicos. Nós vemos que o bismuto tem uma constante de formação com EDTA altíssima. Então, em pH próximo de 0, aqui abaixo de 1, é possível titular bismuto com EDTA. Lembrando da aula passada que em meio ácido o EDTA está totalmente protonado, então tem pouco Y-4. Apenas elementos que têm constante de formação altas, bem altas, é que são suscetíveis de serem titulados em pH bastante ácido. E outros elementos como magnésio, estrôncio, cálcio, nós precisamos de meio alcalino para efetuar a sua titulação. Bem, vamos parar por aqui, mas nós teremos outro assunto aí, continuando agora a parte na próxima aula, quais são os indicadores que serão utilizados para se fazer as titulações com EDTA e também as modalidades, são 3 modalidades diferentes de titulações com EDTA. Então não percam, até a próxima aula. Obrigado pela atenção e bons estudos para vocês.